Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Gleison Souza, sou estudante e investidor do mercado cripto. Vou trazer para vocês aqui o guia de leitura gráfica usando o TradingView, tá? Que é a ferramenta mais completa aí para você que quer fazer suas análises gráficas, né? E vou mostrar para você também que não só análise gráfica, mas no TradingView você pode fazer também a análise fundamentalista, beleza? Eu vou tentar ser o mais breve e o simples possível, tá? Nesse vídeo. Porém, quero deixar claro que não vou apresentar todas as ferramentas aqui do TradingView. Apesar da gente usar aqui a versão gratuita, tá? Que disponibiliza menos ferramentas do que a paga, é óbvio, né? Mas, mesmo na versão gratuita, você vai perceber que existem aí dezenas de ferramentas, tá? E a gente vai se focar aí em boa parte delas, tá? Não vou omitir nenhuma para vocês, a gente vai fazer sempre uma breve leitura, né? Sobre cada ferramenta e tal. Mas para o vídeo não ficar muito longo, não ficar um negócio muito, sabe, tá, resumir aqui e ser de forma, né, mais clara, né? Então, o TradingView é uma plataforma, tá, que você pode acessar aí no seu computador. Lembrando que ele tem versão para celular, Android e iOS, mas eu aconselho realmente você ter a versão PC, tá? Você tem o TradingView através do navegador mesmo, do Google Chrome, tá? Pode ser do Internet Explorer, tanto faz, eu uso o Chrome, tá? Você coloca tradingview.com, você vai achar, beleza? Vamos lá para frente da plataforma que eu vou mostrar para vocês como que funciona. A gente está aqui na frente do TradingView, tá? Aqui está br.tradingview.com porque eu já traduzi para o português, tá, pessoal? Se você tiver inglês, clica com direito na página, traduzir para o português, automático, ele vai deixar tudo em português. Então essa aqui é a primeira tela do TradingView, tá? Até onde eu sei não tem versão desktop, tá? Tipo assim, você não pode baixar, tipo o MetaTrader, né? Por exemplo, que você baixa para o computador. Aqui não, aqui você abre direto do navegador, eu nunca tive problema nenhum. Você pode atualizar, pagar por ano, tá? Que tem a partir de $126 por ano, $215 por ano, a versão Pro+, e a versão Premium são $360 por ano. Isso aqui é assinatura anual, você pode assinar também mensal, tá? $15 mensal para o Pro. Aí aqui tem os benefícios, ó. São 5 indicadores por gráfico. Pessoal, vou pedindo desculpa aí, que eu acho que durante o vídeo a minha voz vai ficar falhando, tá? Mas é porque esses dias aí eu fui acometido daquela tal de H3N2, fiquei malzão mesmo, foi foda, tá ligado? E pra fazer esse vídeo aqui eu tô até com certo esforço e tal, mas vai dar certo. Vou trazer aqui o material pra vocês. Então, como eu tava dizendo, aqui no Pro ele tem 5 indicadores por gráfico, no Pro+, ele tem 10 indicadores por gráfico e no Premium ele tem 25 indicadores por gráfico, tá? Lembrando que não é muito legal você encher sua tela de indicadores, nem de ferramentas, que fica muito confuso, tá? O bacana é você trabalhar com menos de, sabe, o mínimo de ferramentas possíveis, né? Mas que possam ali melhorar, é claro, o seu trader, mas que não venha poluir o teu gráfico, beleza? Então, quando a gente vem aqui na tela inicial do TradingView, eu vou mostrar para vocês a parte fundamentalista, né? Que eu tinha comentado, que o TradingView tem uma parte fundamentalista, não é só a parte de gráfico. E é aqui nesse rastreadores, tá? Aqui nessa aba de mercado, ele fala aqui o trade, as melhores corretoras, ações, tá? Criptomoedas, índices, futuros, tá? As notícias, tá? Se você clica aqui, ó, na notícia, aba notícia, cripto, ele vai te dar aí, ó, notícias, né? Notícias atualizadas, tá? Notícia agora de, ó, 16,51, tá? Castlevania ganha coleção de NFTs. Massa, joguei muito isso aqui, brother. Finalizei, eu acho que do Super Nintendo. Então, aqui tem as notícias e os rastreadores. Aqui que é o rastreador de criptomoedas e o mapa de calor cripto. Isso aqui são ferramentas fundamentalistas, tá? Vou explicar para você agora. Mas antes eu queria pedir que você realmente deixasse seu like aí no vídeo, tá? Ou depois que assistir, se você gostar, compartilha com amigos aí. É muito importante que esse material gratuito chegue na mão de pessoas que estão perdendo dinheiro aí, comprando cursos, né, absurdos e aprendendo muitas das vezes nada, né? Tendo aí várias informações omitidas por essa galera que só pensa realmente em ganhar dinheiro vendendo curso. Então a minha missão é realmente tirar você da mão dessa galera, beleza? Então aqui em rastreadores nós temos rastreadores de fundamentos, rastreador Forex, rastreador de criptomoedas. Vamos clicar aqui no rastreador de criptomoedas para você ver o que acontece. Ó, aqui tem todos os pares, tá? De cripto, né? Que você imaginar, One Inch, BTC, pareado ao BTC, One Inch, pareado a Libra, né? Tem tudo aqui, ó. Você coloca aqui Shiba. Vamos ver. Shiba USD, dólar. Aí o que é que ele fala? Ele fala que está em viés de baixa forte, ou seja, está em tendência de baixa forte. Essa classificação aqui, pessoal, ela é
ela é tida através das médias móveis, tá? Que eu vou já explicar para vocês também lá na parte de indicadores, tá? Média móvel simples de 20, de 50, uma média móvel simples de 200 e as bandas de Bollinger, né? A superior e a inferior. Aqui é o preço do ativo, tá? Então ele dá aqui, ó, tendência de alta, Shiba Inu pareado ao Bitcoin, né? O Bitcoin está em tendência de baixa, então Shiba Inu está se sobressaindo pareado ao Bitcoin no momento, né? Pela classificação das médias. E o outro rastreador, né? Na realidade o mapa de calor, que é a outra ferramenta que eu ia falar para vocês aqui, ó. Mapa de calor cripto. Você clica aqui, olha que interessante. Ele abre aqui esse mapa de calor, que é exatamente isso. Esse verde mais escuro aqui mostra que o ativo está em tendência de alta e esse verde mais forte mostra o quanto que ele está em baixa, né? No caso aqui, o mapa de calor mostra aqui que o Ethereum está em menos 3,11, né? Então a performance dele está em performance de baixa, certo? Capitalização de mercado calculado, ele dá tudo aqui embaixo. Certo? É semelhante, pessoal, àquele aplicativo que eu já falei para vocês, o Crypto Bubbles, que você tem em celular, tá? Só que ele dá as bolhazinhas vermelha, verde, é bem bacana isso aqui. Quando você clica aí em cima, ele abre aqui, ó, tá? É o gráfico, né? O gráfico da Ethereum, alta histórica, fala aqui onde foi o máximo histórico do Ethereum, tá? A performance dele na semana, a baixa histórica, quanto foi o mínimo que custou o Ethereum, né? Nas quedas, nas correções. O volume dele, 24 horas, e o intervalo de variação dele do dia, ó, tá? É bem bacana, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui é a versão gratuita, tá? Essas são ferramentas gratuitas, você precisa só entrar aí, tradingview.com. Eu aconselho você a realmente criar uma conta, porque aqui nessas abas laterais a gente tem uma espécie de notícias, bate-papos, tá? Onde o pessoal fica realmente fazendo suas análises, e você pode, de repente, dar uma pescada aqui, né? Tem muita gente massa mesmo, muita gente fera aqui comentando, né, sobre criptomoeda o dia inteiro, tá? Então é bacana você fazer sua conta e interagir com essa galera, beleza? Então, nessa região aqui de mapa de calor, né, ele faz exatamente isso, né? Ele diz como que está a situação dos ativos, ó. Quando você clica aqui, ó, já fica verde, entendeu? Porque o BNB pareado, né, ao USD está aí retomando tendência de alta, né? Um verdezinho claro ainda. ADA Cardano, ó, tá com uma alta boa, né? AMP, o USD também. O verde já fica um pouquinho mais escuro, ó. Apesar desse gráfico aqui horrível, né? Ele diz pra gente que está em tendência de alta, né? Não sei de onde que ele está tirando isso, mas deve ser através aí de um indicador chamado MACD, né? Vamos já observar isso aí. Isso aqui é análise fundamentalista, tá? São dados da Bitfinex, tá? O criptoativo AMP pareado ao dólar, tá? Então, o que é que interessa a gente aqui nessa ferramenta do TradingView agora que a gente vai estudar? Vai ser aqui a parte de gráfico, né? Quando você clica aqui, ó, ele vai automaticamente para o gráfico, pessoal. Ele abre o gráfico, né? Aí tá aqui, ó, a tendência de alta que ele fala é por conta dessa barra de reversão que está aparecendo aqui. Ou seja, não erra, né? É por isso que a gente escolhe gráfico de candlestick, tá, pessoal? Porque gráficos de linha tem muito ruído, tá? Você não consegue perceber, né? Você não consegue perceber que isso é uma alta, né? Mas se você coloca num gráfico de candlestick, você já fica animado, né? Porque se termina assim, já aparece um padrão, né? Chamado Harami, né? Que tendencia aí que o mercado continue a alta. Beleza? Então, que esse ativo está muito lateral, está muito lateralizado. Vamos escolher aqui outro ativo para a gente usar como exemplo. Então, eu vou usar Ethereum mesmo. Eu vou usar aqui Ethereum USDT com dados da Coinbase, tá? Para a gente estudar aqui as nossas ferramentas aqui no TradingView. Bom, gráfico da Ethereum aqui, né? A gente não vai comentar sobre movimento de preço, nem nada. A minha intenção neste vídeo é realmente te mostrar como que funciona esta ferramenta TradingView, tá? Tem um vídeo aqui no canal ensinando como que faz essa configuração. Nessa engrenagem aqui, ó, em cima, nas propriedades, você pode colocar o fundo branco, tá? Eu prefiro realmente o fundo sólido nesse preto aqui, ó, que não é tão preto quanto esse preto. Nessa cor aqui, eu prefiro, tá, deixar o gráfico assim. As linhas de grade verticais e as linhas de grades horizontais, eu tiro do TradingView, eu deixo só na corretora. Por exemplo, quando eu vou fazer alguma operação na Binance, né, eu deixo lá porque geralmente essas linhas horizontais, elas servem como taxa de win, tá? Taxa
de win, desculpa, taxa de win. O que é isso? Geralmente o mercado ele tende a encerrar seus movimentos em preços fechados, tá? Se você diminui o time frame, ó, a versão gratuita fica aparecendo isso aqui também, tá? Mas aparece uma vez e outra. Se você diminui o time frame, tá? Você percebe o seguinte, que o preço, não sempre, mas muitas das vezes, ele gosta de terminar em regiões assim de taxa de win. É difícil falar essa palavra, mas eu vou colocar aqui para você entender. Eu vou colocar branco, tá? E vou aumentar aqui. Pronto. Que são taxa de win, meu irmão. São essas linhas aqui, ó. Tem uma linha em 3.350, tem outra linha em 3.300, né? Observa aqui, ó. O que é que o preço fez quando ele chegou nesse máximo de fundo aqui da Ethereum, no gráfico de 1 hora, né? Ó, quando você aproxima o time frame, você vê que o preço toca exatamente nas taxas de win. 3.300, 3.360. Taxa de win, pessoal, são valores, digamos, arredondados, entendeu? O preço, ele, ao invés dele fechar em 3.467, ele fecha em 3.460, como aqui foi esse caso, ó, entendeu? Ele fecha em cima, ó, bem em cima, tá? Então isso que são as chamadas taxas de win. Eu não gosto de deixar aqui no TradingView, mas eu deixo lá na Binance e eu vou já explicar para vocês qual o motivo que eu deixo lá, tá bom? Vou tirar aqui porque atrapalha a minha leitura. Tá? E tem um vídeo aqui no YouTube ensinando como fazer a configuração, tá? Desse layout aqui, como deixar desse jeito aqui, tá bom? Eu apago também o nome aqui atrás, geralmente quando você baixa, né, quando você abre o TradingView pela primeira vez, o par, né, o ativo que está aqui no gráfico, aparece o símbolo dele aqui atrás, tá? Acho que isso aqui, ó, marca d'água, tá? Marca d'água, ó, você coloca aqui, ó, aparece aqui atrás, tá? O pessoal que opera na B3 aí, né, o pessoal do mini índice, mini dólar, gosta muito de fazer isso aqui, eu não gosto, atrapalha, eu prefiro tirar, tá? Então o gráfico fica assim, liso, ele fica desse jeito aqui, ele não tem nenhuma ferramenta e nenhum indicador, certo? Então vamos lá aprender aqui as ferramentas, né, pelo menos as principais ferramentas do TradingView. Vamos começar com as ferramentas, depois a gente vai passar pelos indicadores, beleza? Então vamos lá, aqui nessa aba aqui, ó, esquerda, o primeiro que a gente tem aqui é cruz, né, que são os pontos, né, como você identificar o gráfico. Cruz, ele faz esse movimento, que é o que eu prefiro, tá? Porque ele dá simetria, ele dá confluência, e eu gosto desse tipo assim, de cruz. Mas você pode também querer o ponto, seta, borracha, que apaga algumas coisas, né? Eu não gosto, mas eu deixo aqui no cruz, tá? Não perder muito tempo com isso não. Aí tem essas ferramentas aqui, ó. Linha de tendência, vamos começar por ela, né? Linha de tendência que pode ser... algumas ferramentas, pessoal, pode ser ativado por atalhos, tá? Tipo Alt C, Alt V, Alt J, Alt H. Eu prefiro realmente vir aqui na aba e selecionar. Linha de tendência, como que eu vou traçar uma linha de tendência? Clica aqui, ó. Linha de tendência, a gente sabe que depois que se forma o segundo toque, o preço realmente está numa tendência. Então vamos pegar aqui, ó, desse topo e traçar aqui. Pronto. Isso é uma linha de tendência. Uma linha de tendência de baixa, uma LTB, tá? Uma LTA, eu clico aqui, ó, e traço uma LTA. Isso é uma LTA. Triângulo simétrico, rompeu, queda, né? Então, isso aqui essa é a forma mais simples de você traçar linhas de tendência, tá? Você vem aqui na aba, tá? Seta é quase a mesma coisa, só que ela faz de um ponto a outro, tá? Seta é bom para você medir. Você faz uma seta, dá um Ctrl C, Ctrl V, ela fica o mesmo tamanho, ó. Tá vendo? Com o mesmo tamanho. E você pode medir para fazer comparações, né? Onde o preço pode chegar, de onde ele veio, né? Onde ele pode retornar, tá? É bem interessante. A gente tem aqui os raios, né? As linhas com informações, né? Que são linhas, você puxa daqui para cá, ele diz quantas barras deu, a distância e o ângulo, né? Que foi aí o movimento, né? No caso aqui o movimento de alta, mas bem, né? Bem fraquinho, 16 o ângulo, né? Diferente de um movimento desse, por exemplo, se você for traçar aqui, ângulo desse de queda, né? A gente tem um ângulo aí de 73, né? Menos 73, né? Quase 66. Então, um negócio bem monstruoso, tá?
Então essa é a barra de informação. Nós temos aqui também nessa aba os raios horizontais, né, que você pode marcar daqui para cá. Ele não pega todo o gráfico como uma linha, né? Se você for colocar a linha horizontal, ele cruza todo o gráfico. O raio só de certa região, né, para frente, tá? Ele desconsidera tudo que passou atrás, beleza? Nessa aba aqui também nós temos o que eu acho, uma das coisas que eu acho mais importante nessa aba, que é a ferramenta Canal Paralelo, tá? Que a gente já falou vários vídeos aqui como que funciona o canal paralelo. Aqui, por exemplo, o canal paralelo funciona assim, ó, você vai aqui, seleciona ele, canal paralelo, e vamos fazer de conta que a gente vai traçar aqui uma LTA, tá? A gente vai traçar uma LTA aqui, ó, ligando esses fundos, certo? No canal paralelo. Então como é que a gente faz? Clica aqui no primeiro, ó, chega aqui até o terceiro, né? E sobe. Clicou, não precisa segurar, tá? Só clica e sobe, ó. Isso aqui é um canal paralelo, tá? Canal paralelo esse que rompeu e foi queda. A gente já fez uns vídeos já ensinando como operar com esses canais paralelos. Inclusive, na leitura aqui de 50%, né? Que é essa 50% positivo e a parte negativa do bloco, tá? Tem alguns vídeos explicando aqui. Outra ferramenta bacana também que eu gosto dessa parte aqui é a tendência de regressão, tá? Por exemplo, quando você clica aqui até aqui, ele dá a tendência de regressão. Por exemplo, aqui como estava no canal paralelo, o preço realmente lateralizou, né? A gente pensa que é uma subida, mas na verdade é uma lateralização com uma subida bem tímida, né? Mostrando que o preço realmente se equilibrou aqui, ó, na região negativa e na região positiva, tá? Do canal, né? Bem bacana isso. E essa outra ferramenta também que eu acho bacana é o canal separado, que acontece da mesma forma. Ó, o canal separado, ele dá pra gente, né, essa opção de você ou fazer cunha, né, ou fazer triângulo simétrico, tá? Isso aqui é muito bacana. Por exemplo, o gráfico da Ethereum veio aqui, né, fazendo esse movimento, você traçou a linha, por exemplo, até aqui. Ó, você veio e traçou até aqui, né? E o preço começou a fazer o movimento. E ele chegou nesse topo, aqui. Então o que é que você faz? Você traça o preço até aqui, ó, né? Ó, você puxa o canal, certo? Você puxa, estica o canal, né? Projetando a continuação do gráfico, certo? E fazendo confluência com esse topo aqui. Então o que é que a ferramenta gráfica mostrou pra gente? Uma espécie de cunha, né? Cunha de baixa. Foi realmente o que aconteceu, ó, tá? Foi realmente o que aconteceu, tá? Então, na outra aba aqui embaixo, né, nós vamos ter já ferramentas que são um pouco mais complexas. Por exemplo, retração de Fibonacci, extensão de Fibonacci, baseado em tendências, garfo de chifre. Vamos olhar aqui alguma dessas ferramentas que vai te auxiliar aí no teu trade, tá? Eu vou deixar o gráfico da Ethereum em um dia. Eu gosto de analisar mais gráfico de time frames maiores. Acredito que funciona mais o padrão gráfico também, né? E não é que se torne também assim, tipo, mais óbvio, mas eu acredito que quando você analisa a macro tendência, tá, você tende a melhorar bastante aí os seus resultados. Por exemplo, a macro tendência do Ethereum, apesar de todas as correções que houve, se a gente for traçar uma linha de tendência, uma LTA imaginária aqui desse fundo, pessoal, ó, saca? Vocês conseguem observar? Vamos dizer que isso aqui é uma grande LTA, tá? Desde 2016, ó, apesar das correções, qual a direção da linha de tendência, pessoal? Tá para cima ou tá para baixo? Tá para cima, entendeu? Então é errado você dizer assim, o Ethereum tá tendência de baixa. Não, ele está fazendo correções, né, que tendenciam realmente a baixa. Mas a macro tendência do Ethereum, tá, é alta. Assim como do Bitcoin também, entendeu? Então, isso aqui é o que eu estava falando no vídeo passado sobre a diferença de micro e macro tendência, tá? Essa é a macro tendência do gráfico, ok? Anual, macro tendência. Se a gente for trazer de cá, ó, de 8 de março de 2020, se a gente for trazer a linha de tendência para cá, tá? A gente tem ainda uma tendência de alta ainda maior, tá? Tendência de alta maior, ó. Tendência essa que foi rompida agora, beleza? Vai virar tendência de baixa? Vai fazer correção e vai virar uma micro tendência de baixa. Mas qual é aqui qual é o caminho que o Ethereum tem para percorrer aqui?
Ele pode fazer aqui, né? E vai voltar para dentro do canal porque a tendência é alta. Ele pode corrigir? Pode. Mas o que é que ele vai tentar fazer? Voltar para dentro do canal porque a tendência macro é alta. Beleza? Então aprendam a analisar micro e macro tendência. Por isso que é legal ficar colocando no gráfico de um dia. Retração de Fibonacci. Como que você traça a retração de Fibonacci? Muita gente pergunta assim, cara, eu não sei onde é o fundo. Eu não sei qual fundo e qual topo ligar. Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que é o seguinte, pessoal. Que gráfico passado, tá? Gráfico passado, influencia sim no gráfico presente, tá? Esse negócio de falar que gráfico passado não influencia sim. Simplesmente pelo fato do mercado ser fractal, tá? O mercado ele não acontece com os mesmos desenhos, mas ele repete os mesmos movimentos, tá? Que são os movimentos de alta, baixa, lateralização, consolidação, exaustão, certo? Então, assim, por ele ser fractal, tá? O gráfico que passou interessa sim. Só que, no caso da retração de Fibonacci, né, que a gente vai traçar agora, eu vou ensinar para vocês como que fazer. Esse é o fundo atual, certo? Esse é o fundo atual. O fundo anterior é esse, que foi justamente nessa região aqui, ó, de suporte, tá? Vamos traçar o raio horizontal. Pronto. Vocês estão vendo essa região grande aqui de suporte? Não é maior do que essa? Né? Então, se eu estou analisando um gráfico com a tendência de um dia, tá? Se eu estou focando aqui no gráfico de um dia, então eu vou puxar a minha retração de Fibonacci deste fundo, que foi o último fundo, tá? Esse não é o último, esse é o fundo atual, tá? Aqui do último fundo até o topo, certo? Até o topo. Ó, vai puxar aqui, você pode puxar direto, certo? Para ficar o gráfico todo contido dentro da retração de Fibonacci. E agora a gente vai ver se retração de Fibonacci funciona ou não funciona, né? O que é que o preço fez? Ele veio, rompeu aqui a 0,78, ó, rompeu, depois veio querer fazer toque na região para continuar o movimento. Ultrapassou a região de 0,61. Essa região, pessoal, é a região mais importante, tá? De Fibonacci. A 0,5 por natureza, né, por existir correção de 50%, ela é importante também, mas dentro do conceito Fibonacci, a 0,61 é a mais importante. Então o que é que o preço fez? Ele rompeu, sofreu resistência aqui na 50 e começou a fazer esse movimento de lateralização, quicando entre 50, 61, 50, 61, 50, 61, até conseguir romper. Quando ele rompe logo de uma vez, sofre resistência na região de 0,23, despenca até a região de 0,61, né? Sobe, lateraliza, passa vários dias aqui, ó, sofrendo suporte na região de 50%, despenca, lateraliza, passa vários dias aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é sombra, tá? Mas o corpo aqui, ó, vários dias no suporte de 61, até subir de novo, sofrer resistência em 38. Então vocês conseguem perceber o quanto é exato? O quanto bate a simetria? Ó, bateu, sofreu aqui, ó, 3 dias. 3 dias de suporte, vários dias de resistência, tá? E tá indo, ó. E chegou lá no topo e tá fazendo a mesma coisa agora, ó. Vários dias de suporte, vários dias de resistência nessa região de 23 e 38, tá? E agora com essa queda de hoje, ele chegou exatamente na zona 0,50 e subiu, tá? Então essa é uma ferramenta muito poderosa, entendeu? Não há segredo para marcar. Você vai marcar ela do fundo ao topo se o gráfico tiver no movimento de alta. Se ele tiver no movimento de baixa, como que eu marco? Você faz a mesma coisa, só que o contrário. Vamos pegar aqui essa queda, por exemplo. O mercado está em queda, né? A tendência é essa. Daqui para cá ainda não existiu. Então como é que eu traço a retração de Fibonacci aqui, dessa queda? Né? Como que eu faço? O mercado caiu aqui, ó, pá, fez esse fundo aqui. Eu pego aqui a retração de Fibonacci e marco, certo? Até aqui esse fundo. Eu marco até aqui, ó, e trago para frente para o gráfico que vai acontecer correr dentro da Fibo, entendeu? Por isso que eu trago para frente. Mas tanto faz, você deixar aqui, tá bom?
Então o que aconteceu aqui nessa queda? Mesma coisa, ó, vários dias sofrendo suporte, vários dias sofrendo resistência, resistência, ó, resistência, tá? Na 0,23, entendeu? Aí quando a gente traz para cá, ó, olha onde foi que ele sofreu vários dias de resistência. Na região 61, tá? Entre a região 50 e a região 61, até romper, depois voltar para a região 61 de novo. Ó, que bacana, entendeu? Então a análise gráfica funciona assim, pessoal, e essa ferramenta aqui é uma das mais poderosas que eu já conheci, retração de Fibonacci. E como que funciona a extensão de Fibonacci, que é essa segunda aqui, ó, extensão de Fibonacci, baseada em tendências. Essa tendência aqui, ele fala aqui, é a tendência de ondas de Elliott, de correção. Ah, mas que porra é Elliott? Eu não sei o que é Elliott, não sei o que é correção. Elliott é outro tipo de ferramenta, a gente vai ver aqui já já, que são essas ondas aqui, ó, ondas de correção de Elliott. Eu vou tentar explicar para você como que funciona aqui no gráfico. Por exemplo, acompanha comigo, extensão de Fibonacci baseada em tendências. Você vai pegar fundo, último fundo, tá? Não é o fundo anterior, é o último fundo. Topo, e se aqui o preço retornar para cima, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Se o preço retomar para cima, esses são os pontos em que ele vai sofrer resistência. Conseguiram compreender? Vou fazer aqui de uma forma onde o gráfico já aconteceu, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, fundo, topo e fundo atual, né? Olhem o que aconteceu. O preço veio, sofreu resistência na 38, sofreu resistência na 50, lateralizou por vários dias na 61 e sofreu resistência aqui quando rompeu a 61 e voltou. Então todos os alvos projetados aqui nessa análise, tá, foram corretos. Você poderia ter plotado seu alvo aqui, ó, mais ou menos em 3.600, poderia ter colocado seu alvo aqui em 3.890, isso você comprou ali a 2.700. Você poderia ter colocado seu alvo a 4.800, tá? Agora, para a gente saber que esse aqui é a onda de correção, a gente precisa de barras de confirmação, é claro, tá? Por isso que não vale a pena você marcar aqui agora, por exemplo. Não tem como você marcar esta ferramenta aqui, ó. Por exemplo, A, B e C. Eu não só adivinho. Talvez o mercado despenque mais aqui. Talvez ele comece a subir só daqui. Então, quando tiver essas barras de confirmação que o mercado está voltando, que ele está fazendo aqui o pivô, certo? De alta, então é assim que você vai marcar essa ferramenta, que é a ferramenta de extensão de Fibonacci, entendeu? Mais uma vez explicando, como se fosse onda A, de Elliott, B, C. Traçou, ó, os pontos são exatos, tá? E temos alvo ainda até 161, tá? Que é o Ethereum chegando ali na casa dos 6.580 dólares, que eu acho totalmente possível agora em 2022, né? Se a gente não entrar aí no inverno, né? Mas acredito que não. Então, essa aqui é a ferramenta de extensão de Fibonacci baseada em tendências. Caixa de Gann. Caixa de Gann é interessante também, porque é como se ela fosse Fibonacci na horizontal e na vertical, tá? Isso aqui é muito interessante. Perceba que o preço ele sofre resistência tanto nas zonas, nas linhas, né, horizontais, ó, quanto as verticais, elas definem quedas e altas. Por exemplo, a partir dessa aqui, 0,25, o preço subiu, né? A partir da 0,50, ele corrigiu. Assim como ele corrige na 0,50, né, aqui, ó, ele tocou aqui a 0,50. Não sei se vocês conseguem perceber, pessoal, vou aumentar aqui. Ó, ele tocou aqui na 0,50 e subiu, tá? Como aqui também, ele chegou na 0,50 e começou a despencar, tá? Então essa é a ferramenta aí, Caixa de Gann, que é muito legal também, você dá uma aprofundada nela, tá? Garfo de chifre, esse garfo de chifre modificado aqui são ferramentas mais complexas de usar, tá? Eu tenho um vídeo aqui ensinando no meu canal como fazer, né? Como você colocar garfo de chifre, mas garfo de chifre praticamente é correção de onda de Elliott também, tá? Então é por isso que é importante você aprender a onda de Elliott, que vai estar aqui nessa aba. Ó, nessa aba aqui vão ter os padrões, né? Que é o padrão ombro, cabeça, ombro, ondas de correção, ondas de impulso, tá? A gente vai chegar lá. Então, aqui caixa de Gann fixo, tá? Esses
Essas ferramentas, pessoal, aqui, são ferramentas um pouco complexas, tá? Não vale a pena a gente abordar agora, mas assim, se você quiser se aprofundar, tem alguns vídeos aqui no canal ensinando algumas dessas ferramentas, tá? Ou então você pode procurar no método Allbrooks, né, de Price Action. Tem muita coisa ensinando a fazer, principalmente com caixa, né, de Gram e garfo de Shift também, tá? Aqui embaixo nós temos pincel, né, que você pode desenhar, né? O TradingView te deixa livre aqui. Nós temos os destaques, que é como se fosse um marca-texto, você pode marcar zonas de suporte e resistência. Muito bom também. Nós temos aqui retângulo, tá? Muito importante essa ferramenta. Já passei aqui já algumas estratégias falando sobre esses retângulos de acumulação. Vou achar aqui um retângulo de acumulação para mostrar para vocês como que funciona. Aqui, por exemplo. Claramente a gente vê um retângulo se formando, né? Aqui, ó, depois dessa alta, o preço veio e começou a fazer essa consolidação. Ó. Certo? Depois que ele rompe, ele continua o movimento, tá? Não é sempre, às vezes flopa mesmo, tá? Mas como ninguém é adivinho, né? Isso aqui, pessoal, não vai deixar você 100% certeiro no mercado. O que vai te ajudar, com certeza a você aumentar a tua probabilidade, entendeu? A você pelo menos parar de perder tanto dinheiro, sabe? Fazendo entradas onde não acham. Então, de repente, porque fulano te falou, ó, compra agora, vende agora. Não. Com essa ferramenta aqui, com esse aplicativo, com o TradingView, e estudando o TradingView, você vai aprender a fazer suas próprias análises, tá? Então, essa estratégia aqui, que é a estratégia de consolidação, tá? É muito boa, cara. Já passei vários conteúdos já falando sobre ela. Ó, aqui a gente tem outro caixote saca? De acumulação, ó. E quando ele rompe, ó, ele vai embora, certo? Aqui também temos outro, ó, e quando rompeu aqui para baixo, ó, também, ó, despencou, tá? Então fica de olho nesses rompimentos de caixotes, né, de acumulação, retângulo simétrico, ok? Muito bom também. Aqui a gente tem texto, né, algumas coisas assim para tomar nota, né, esqueci, desculpa. Essa parte aqui tem a parte da sequência, que é mais para você também tentar projetar correções, né, coisas do tipo. E temos aqui também, ó, curva, tá? Ele vai mostrar pra gente aqui, né, o ângulo de curva, dias, tudo mais. Certo? Eu acho bem bacana isso aqui. Nós temos aqui nessa parte onde tem um T, você pode colocar textos, você pode colocar notas, né? Temos os balões, né, que são essas partes mais de anotações e tal, aqui do TradingView. Lembrando que isso aqui é tudo gratuito, tá, pessoal? Não estou logado na conta paga nem nada, tudo gratuito. Aí tem também aqui, ó, os padrões, né? Que é chamado padrão ombro, cabeça, ombro, ondas de Elliott de correção, tá? Que eu vou fazer aqui uma aula explicando exatamente esse tipo de ferramenta, tá? Não tem como colocar nessa aula aqui agora, porque isso aqui já são padrões, não são ferramentas, pessoal, tá? Então, tenha calma, vão consumindo os conteúdos mesmo devagar e tal, que é para vocês terem realmente êxito nas operações, tá? Não vão se atropelar não vão encher o gráfico de coisa que só vai complicar, tá? Eu vou explicar para vocês o cabeça, o padrão ombro, cabeça, ombro, né? Que é o padrão oco, né? Que o pessoal chama, né? O onda de Elliott, tanto de impulso, né, quanto as ondas de correção, tá? Eu vou explicar isso tudo para vocês como que funciona, tá? Aqui, por exemplo, a gente vê um padrão claro de onda de impulso e onda de correção de Elliott, tá? Vou mostrar para você como que eu consigo ver, né? Por exemplo, ondas de Elliott de impulso. Elliott tem uma teoria de que o mercado ele se impulsiona em 5 ondas e corrige em 3, né? Por exemplo, a 1, 2, 3, 4, 5, certo? E ele faz a correção aqui, ó, em A, B, C, certo? E é realmente o que aconteceu. Ele corrigiu em 3 ondas e depois ele começou a fazer o movimento de alta de novo, tá? Então é assim que funciona o padrão, né, de ondas de impulso e ondas de correção, tá? Eu vou fazer uma aula totalmente voltada para esse tipo de padrão. A gente observa que aqui dentro desse padrão também aconteceu o ombro, cabeça, ombro, tá? Que foi exatamente aqui, ó. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, tá? Padrão ombro, cabeça, ombro.
É um pouco complexo, pessoal, mas vocês vão conseguir entender de maneira prática quando eu fizer uma aula somente voltada para esse tipo de padrão. Aqui nessa chave, nessa última aqui embaixo, nós temos algo também que é muito massa de você aprender, que é a posição compradora e a posição vendedora, né? Posição comprada, posição vendida. Por exemplo, vamos dizer que você está aqui acompanhando o gráfico, certo? E você vê que ele começa a dar sinais, né? Fazer pivô de alta, né? Um em cima do outro. E você fala, não, eu vou entrar. Eu vou entrar aqui e eu vou calcular meu risco em 3:1. Então você clica aqui em posição comprada, né? Vamos dizer que você entrou aqui, ó, nessa velinha verde aqui. Você entrou aqui. Pronto. Aqui foi sua entrada, certo? Onde que vai ser seu stop? Aqui embaixo. Quanto que você está perdendo no seu stop? 8%. Né? Então, quanto que você precisa ter de margem, ou quanto que você precisa ter de take, né? De gain, para superar o seu stop? No mínimo 3 vezes. Então, você coloca aqui, vamos colocar aqui 25, tá? Que foi exatamente onde aconteceu, ó. Se você tivesse dado a sua entrada aqui, buscando seus 25%, né, teria acontecido isso. Quando chegou em 25, o preço começou a lateralizar e depois continuou o movimento de alta, é claro, né? Então, a mesma forma funciona também para a posição vendedora, tá? Busca sempre, pessoal, fazer operações no mínimo 3:1, tá? Com risco e retorno de 3:1. Aqui, ó, posição vendida. Você viu aqui esse movimento, entrou nessa barra, tá? Então, seu stop seria aqui, né? Acima desse topo. E se você está com 14 aí de stop, que está bem alto, na verdade, vamos descer aqui para cá para 12, é só um exemplo, tá, gente? 12. Então, por 3, vamos colocar 36. Ó, 34. Aqui não seria uma operação tão bem sucedida, mas mesmo assim você teria pego aí mais do que o dobro, né? 2:1, tá? Seria uma operação de alto risco, mas 2:1 de qualquer forma, beleza? E olha aqui onde bate o stop de novo, ó. Por mais que o preço, se você não sai aqui, o preço retorna e ele pega teu stop lá, tá? Então essa ferramenta é uma ferramenta muito interessante. Temos também aqui intervalo de preços, né? Variação de data e preço. Padrão de barra é uma ferramenta excelente também para fazer projeções, né? Por exemplo, vamos dizer que você quer estudar esse padrão de barra aqui, certo? Então o que é que ele faz? Ele faz um desenho de como que foi as barras, tá? Para você de repente fazer uma projeção, tá? Se ele copiar o mesmo movimento, né? Não as barras, mas o mesmo movimento, alta, lateralização, subida, nós temos aí o alvo $6.000, né? Se aqui fosse realmente um possível fundo, né? Se o preço começasse a retomada aqui e se ele copiasse esse padrão aqui, né? Que se repetiu meses atrás. Então é interessante também essa ferramenta, tá? E temos também perfil de volume de rende fixo. Isso eu quero mostrar para vocês, tá? Fiz um vídeo aí uma semana atrás explicando, vou mostrar para vocês como que funciona. O perfil de rende fixo, pessoal, é o seguinte. Você vai pegar o último fundo, né? O fundo anterior realmente, tá? Que é esse aqui, o fundo mais forte, o suporte mais forte, tá? Ou a resistência mais forte, no caso vai ser aqui. E você vai traçar daqui ao topo, tá? Você vai traçar o range daqui ao topo. E o que é que ele vai dar? Ele vai dar essas barras aqui, ó, né? Que são uma espécie de barras, como se fossem barras de volume, só que na lateral, tá? O que é que isso significa? Isso significa que quanto maior, tá, essas barras, quanto maior essa briga de cores entre barras e o volume delas nessa posição aqui lateral, é onde existe a maior região de suporte ou resistência, tá? Essa linha vermelha chama-se POC, que é ponto de controle, certo? No caso, o Ethereum chegou aqui agora próximo ao seu ponto de controle. É como se fosse assim o preço justo do ativo, né? O preço justo do ativo, segundo essa ferramenta do range do volume, é $3.240, entendeu? Essa é a região. Se ele perde essa POC, ele vai buscar regiões onde ele tem ali um maior alvo, tá? Onde ele tem a parte de volume assim maior. Por exemplo, aqui no caso seria essa resistência aqui, ó, na casa dos $2.300, tá? Então essa ferramenta aqui é uma ferramenta também muito importante, chama-se range, porque às vezes no inglês tem fixed range, mas aqui em português está perfil de volume range fixo, tá? Você pode encontrar ela aqui nessa aba esquerda também. Aí aqui tem alguns ícones e tal que você bota para marcar. Temos aqui a régua,
Essa régua é muito importante para você fazer as medições, né, de 50% de correção. Veja que funciona. Quando você marca daqui ao topo, o preço vem correr de 50%. Tá? É bem bacana isso aqui, eu acho incrível. Tá? Se você traça daqui para cá, você vê que o preço faz correção na zona de 50%. Ó, ele caiu, depois veio na 50, não conseguiu, caiu de novo. Então essa régua aqui, ela é bem útil para isso, tá? Para você conseguir localizar aí as zonas de 50%, tá bom? Aqui, ó. Ó, zona de 50%, é bem interessante. Temos a lupa, tá aí por aqui, né? Vai, né? Então isso são as ferramentas, tá, pessoal? Eu vou trazer um vídeo para vocês explicando os indicadores, né? Que é essa porrada de indicador aqui, obviamente não vamos ver todos, tá? Mas são todos gratuitos, esse aqui, né? Mas vamos ver aí os mais importantes, que são as médias móveis, né? As bandas de Bollinger e por aí vai. Como adicionar no seu gráfico e deixar o seu gráfico limpo, tá? O importante é lembrar para você que eu vou aqui no final dessa aula montar um setup, tá? Pelo menos 1 ou 2 setups aí com ferramentas e indicadores, né, para te auxiliar no teu trade, tá? Te mostrar também como que eu monto meus setups, né? Eu tenho mais de um setup. Eu não mudo a configuração do meu setup, mas eu mudo os setups dependendo de como o mercado está se movendo, se ele está em tendência de alta, se ele está consolidado, se ele está em baixa, tá? Então eu acabo fazendo aí essa mesclagem aí entre esses setups, que não são muitos, eu acredito que eu devo ter 3 ou 4 no máximo, tá? Setups diferentes. Eu vou explicar para vocês como que eu faço, beleza? Então tamo junto, a aula 2 está chegando aí já já.